Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é processo de recebimento e inspeção de materiais. Tópico a ser abordado nesta aula: a importância da área de recebimento como sistema global de integração entre as áreas de compras, finanças, fornecimento e estoque. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer as operações de gestão de estoque e cumprir com as necessidades do sistema de recebimento, avaliar as necessidades exigidas nas técnicas de recebimento e compreender a necessidade de agendamento de docas por meio de entrada e saída no setor de recebimento. Operações. Conheça algumas das variáveis analisadas pelo sistema de operações. Quando a gente pensa em operações, a gente precisa sistematizar, entender como que funciona essa organização para que faça com que a operação ganhe sempre tempo e possa ser otimizada para fazer com que ela ocorra de maneira adequada, não trazendo nenhum tipo de prejuízo nem para o armazém que está fazendo esse processo, nem tampouco para a empresa que está utilizando desse processamento. A gente entende então como processo de operações entrada de materiais, então a entrada desse material dentro do armazém ou saída desse processo do armazém. A gente entende a conferência quantitativa, aí de fato é contabilizar a quantidade desse material que está entrando, e aí é de maneira manual ou pode ser feita via sistema, mas é quantificar esse processo. E nós temos a conferência chamada qualitativa. Como é que a gente mede qualidade quando a gente recebe o material? Imaginemos o seguinte, que você trabalha com algum material que seja orgânico, por exemplo, frutas. Imagine que a gente precisa analisar a qualidade dessa fruta que está chegando, ou outro produto qualquer que seja perecível, por exemplo. Precisa analisar qualitativamente, não só que a quantidade esteja correta, mas que a qualidade desse produto também esteja correta. E essa análise é feita de maneira que essa análise seja feita em cima da qualidade, não somente da quantidade do produto que está sendo descarregado. Modalidade de inspeção de materiais. Então imagine que a gente vai fazer uma inspeção de um produto mais técnico, então imaginar que será que a pintura daquele determinado produto está de maneira adequada, enfim, analisar de maneira técnica aquele produto que está sendo recebido. E regularização, como é que funciona o processo de regularização de todo esse processo dentro da cadeia logística na hora de fazer esse recebimento de material lá na doca. Técnicas de recebimento. A recepção dos veículos transportadores, então o primeiro processo, na chegada na portaria do local da qual ele vai fazer essa entrega, então vai fazer a checagem para o recebimento desse material, então fazer a inspeção inicial de todo esse processo, que é a averiguação de uma série de documentos para que de fato você consiga chegar a fazer descarregar de repente esse caminhão, enfim, fazer todo o processo final que é finalizar o descarregamento do caminhão lá na doca. Nesse sentido, a gente faz o quê? A triagem da documentação, de toda a documentação que é necessária dentro do processo que você está trabalhando, e claro que cargas diferentes têm processos diferentes, mas em linhas gerais existem uma similaridade entre as documentações que são analisadas, e é um pouco elas que eu vou falar para vocês. Então a primeira dela é a constatação da autorização da compra pela empresa, então verificar se aquele caminhão de fato que vai fazer o descarregamento desse material, a empresa de fato comprou aquele produto, então precisa verificar se houve de fato esse pedido, se está no sistema da empresa o pedido desse material. Depois, a constatação do prazo de entrega da compra autorizada, então para verificar se não chegou antes do período permitido ou se chegou muito depois do período permitido ou acordado entre as partes. E isso é importante porque talvez vocês devem estar se perguntando, se chegou antes, qual o problema que teria? Tem um problema, porque às vezes a tua operação foi trabalhada para que o descarregamento daquele caminhão fosse em um dia tal, em um horário tal. E isso pode atrapalhar todo o processo das outras empresas que estavam previamente agendadas. E mais do que isso, você não tem um espaço hábil dentro do seu armazém para poder alocar esse produto. Por isso, essa questão desse trânsito entre a empresa fornecedora e aquela que vai receber o material precisa ser muito bem pensado e feito de acordo com aquilo que foi acordado entre as partes anteriormente. E se chega depois também o processo igual, pode atrapalhar todo o processo e toda a operação e armazenamento desse material. Depois a constatação do número da compra na nota fiscal, então verificar se o número da compra na nota fiscal está tudo batendo de acordo com aquilo que foi previamente estabelecido entre a empresa e a fornecedora. Cadastramento no sistema de informações, então não basta só receber, mas cadastrar, estou recebendo tal empresa com determinada carga, isso cadastrar previamente isso para que todos os agentes que façam parte desse processo tenham acesso a essas informações.
E, por fim, o encaminhamento desse veículo para a descarga. Então, verificando se está tudo correto, a gente encaminha para que possa ser feito o descarregamento dessa carga efetivamente na doca previamente estabelecida. Equipamentos de descarga. Então, a gente tem paleteiras, a gente tem talhas, empilhadeiras, pontes rolantes, tudo que facilita o processo de descarregamento. De acordo com o tipo de material que vai ser descarregado, a gente utiliza um tipo de equipamento específico para facilitar esse transporte dentro do armazém, o acondicionamento de maneira correta e, claro, obviamente, evitar qualquer tipo de acidente ou incidente que envolva qualquer tipo de trabalhador dentro desse processo, que pode, claro, gerar um acidente de trabalho, algo que o valha. Então, tudo isso otimiza o tempo e dá maior segurança para quem está trabalhando com esse descarregamento. O cadastramento no sistema, e aí é feito já dentro da doca, o cadastramento no sistema dos dados do sistema, dentro do sistema de administração de materiais e gestão de estoque. Então, eu vou cadastrar especificamente os materiais que foram descarregados. Depois, o sistema de contas a pagar também fica sabendo que esse processo ou efetivamente foi feito o descarregamento, já foi feita essa entrega. Então, nesse momento, daí para frente, contas a pagar já está ciente de que fato está devendo isso, precisa efetivar o pagamento. E mais do que isso, o sistema de compras também precisa ser avisado. Olha, de fato chegou o material, você não precisa startar outro fornecedor ou voltar a conversar com esse fornecedor, porque o material já foi entregue. Então, tudo isso é sistematizado para que todos os agentes possam ter acesso a essas informações. Método de contagem de material. Então, a gente tem um método de contagem que é o manual, normalmente utilizado para pequenas quantidades, e é feito por cálculos, em caso de embalagens padronizadas, com grandes quantidades. Então, que seja possível ser feito de maneira manual, ou seja, que o operador que estiver fazendo esse processo possa conseguir contar esse material de maneira manual. Pode ser feito por balanças contadoras ou pesadoras para casos que envolvam grande quantidade de pequenas peças, como parafusos, porcas e arruelas, né? Que não dá para você pegar um a um e sair fazendo a conta individual deste produto, por conta de ser em grande volume. Então isso é feito através do peso e utilizamos então para isso balanças específicas para esse tipo de contagem. Depois pesagem para materiais com maior volume, né, e peso. A pesagem pode ser feita por balanças rodoviárias ou ferroviárias. Então se desconta se a carga vai ficar completa dentro daquele local, pode ser feito a pesagem com o caminhão carregado, ou seja, a gente sabe qual é o peso do caminhão e a gente sabe que o tiver a mais, o excesso de peso, significa que é a carga que está sendo descarregada. Portanto, essa também é uma forma de se fazer essa contagem. Medição. Em geral, as medições são feitas por meio de trenas. Então, aí quando existem dimensões específicas, de projetos específicos que necessitam saber se as dimensões estão corretas. E através das dimensões é possível também fazer essa contagem e saber se está de acordo com aquilo que foi previamente estabelecido. Premissas e benefícios para o agendamento de docas. O agendamento de docas permite priorizar a descarga de produtos especiais, por exemplo. Toda vez que a gente fala de agendamento, esse agendamento prévio significa sistematizar o meu processo e dar andamento e otimizar cada vez mais. Quando a gente fala de agendamento de docas, significa que existe uma quantidade de docas previamente estabelecidas e dentro da minha operação eu preciso otimizar esse processo. Por isso eu tenho que ter muito bem alocado quais são os horários, equipe, que estarão disponíveis para fazer esse descarregamento desses materiais dentro de um tempo previamente estabelecido. Quanto mais otimiza-se esse tempo, maior é a viabilidade do negócio, aumenta-se a qualidade disso e faz com que a empresa, claro, consiga ser mais competitiva, diminuindo o custo com esse deslocamento de pessoal, de pessoas, equipamentos, otimizando esse tempo. Então, me permite priorizar. Então, imagine que existem, por exemplo, eu trabalho com cargas perecíveis e cargas não perecíveis, por exemplo. Imagine que eu preciso priorizar aquelas são as cargas perecíveis, que não pode ficar exposta a uma temperatura elevada, que não pode ficar muito tempo para ser transportada e descarregada. Quer dizer, eu preciso priorizar aquilo que vai afetar diretamente o meu negócio. Então, nesse sentido, eu vou organizar essa prioridade, de repente separar uma doca específica para isso, mas essa otimização ela é importante para fazer com que a empresa não tenha perdas.
maximiza a utilização das docas e a produtividade da equipe e equipamentos de carga. Então imaginar que existem momentos de pico, outros momentos que não são de pico, e otimiza essas pessoas. Em momentos de picos eu estou utilizando todo o meu pessoal e às vezes não consigo dar conta. Se eu consigo separar muito bem isso, eu utilizo melhor todos os equipamentos que tenho e utilizo melhor a minha equipe de trabalho, sem a necessidade de contratar novas pessoas ou de ter mais equipamentos. E, por fim, minimiza despesas decorrentes da retenção de veículos e, claro, tem maior visibilidade por todas as pessoas que fazem parte desse processo, sistematizando todos os agentes que fazem parte dessa cadeia logística podem ter em tempo real todas as soluções imediatas para possíveis problemas nesse sistema e, claro, todos podem se organizar melhor para tornar esse processo mais produtivo, rápido e que traga maior tranquilidade para todos os agentes envolvidos nele. Processo de recepção de materiais e controle de liberação. Então, como que a gente avalia qual é o tempo que um determinado caminhão ficou parado para fazer esse descarregamento? Então, a gente pega o tempo total de permanência com a hora de saída da doca menos a hora de entrada na doca, e a gente tem esse tempo máximo que foi gasto. Todas as equipes que trabalham com processos logísticos para esse descarregamento trabalham sempre buscando otimizar esse processo. Como já falei anteriormente, isso é algo que as empresas vêm buscando cada vez mais, tornar esse processo mais rápido e eficiente, porque quanto maior velocidade ele tiver, mais caminhões eles poderão receber e, obviamente, quanto mais eles fazem esse trabalho de maneira rápida, utilizando o mesmo pessoal e os mesmos equipamentos, significa que eles estão tornando o custo cada vez menor e, obviamente, isso aumenta a lucratividade da empresa. A frequência de medição deve ser diária por veículos, alguns exemplos, estimativas de tempo vindos da prática do mercado. Então, como é que a gente pode analisar isso, né? Para carga paletizada, o tempo varia em torno de 30 a 45 minutos, para carretas de 20 a 30 minutos, para cargas a granel, o tempo varia de 2 a 3 horas. Claro que isso é um tempo médio estimado, é óbvio que existem diversas variáveis que a gente pode trabalhar nesse sentido, de acordo com a carga, de acordo com a empresa, de acordo com o armazém, de acordo com a equipe e, claro, de acordo com o sistema adotado para que possa ser feito isso. Esse é um número cabalístico que a gente utiliza aí para ter uma ideia mais ou menos de como as equipes trabalham, mas pode ser melhorado ou pode ser piorado de acordo com a necessidade de cada empresa e da estrutura que ela tem para poder fazer isso no mercado. Para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre armazéns, eu coloquei um vídeo aqui para vocês entenderem como que funciona essa questão de referência no processo de armazenagem e trouxe uma dica de leitura. Conheça de maneira sistematizada o WMS, que é um sistema voltado especificamente para armazenagem de materiais, para controle dos armazéns. Então, com essa leitura e esse vídeo, tenho certeza que vocês vão ampliar um pouquinho ainda mais o conhecimento de vocês da área. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre processo de recebimento e inspeção de materiais. Espero que vocês tenham gostado, frequente as nossas redes sociais e até a próxima.